Leitura do livro A Lei da Atração, parte 6. É tudo uma questão de permitir. Talvez alguns de vocês estejam dizendo: já tive desejos no passado, fiquei entusiasmado com isso e nada aconteceu. Lembre-se de que a atração consciente é um processo de 3 passos. Você identificou o seu desejo e decidiu dar atenção a ele. O terceiro passo do processo da lei da atração consciente é permitir. Vamos ver de que se trata. Permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas, e a dúvida é uma vibração negativa. Permitir é o mais importante dos três passos do processo da atração. Um dos meus clientes, Danny, me perguntou por que ele não atraía seus desejos. Tinha feito uma longa lista de clareza para seus clientes ideais e também uma afirmação do desejo impressionante, que parecia ótima. Então, por que ele não atraía seus desejos? O processo não funcionava para Danny porque não bastava ele identificar o seu desejo que realmente desejava. Ele precisava ainda eliminar qualquer dúvida que rondasse sua crença de que efetivamente o atrairia. Esse processo de eliminação das dúvidas é chamado permitir. Você já deve ter ouvido essa expressão: deixe as coisas acontecerem. Dizer isso a si mesmo não vai ajudá-lo a permitir. Se você duvida que pode ter algo, está emitindo uma vibração negativa. Essa vibração negativa está diluindo ou anulando a vibração positiva do seu desejo. Em outras palavras, desejar fortemente uma vibração positiva e duvidar fortemente uma vibração negativa anula-se mutuamente. Portanto, permitir só acontece na ausência da dúvida. Você sabe que está permitindo algo quando se ouve dizer coisas como: ai, que alívio. Sabe, talvez eu possa ter isso. Agora isso parece possível. Em todas as 3 expressões citadas acima, o que está efetivamente sendo descrito é o sentimento que você experimenta quando a vibração negativa é eliminada. A maioria das pessoas diz que permitir é o mais difícil dos passos da fórmula da lei da atração. Na verdade, esse não é o passo mais difícil, é apenas o menos compreendido. A maioria das pessoas não entende como pode permitir e fica frustrada quando ouve alguém dizer: deixe as coisas acontecerem. Nesse capítulo vou lhe dar umas ferramentas que vão ajudá-lo a permitir. Reflita por um instante. Permitir é a ausência de vibrações negativas ou dúvidas. O jogo do permitir. Para ajudá-lo a compreender a importância do permitir, aqui está um modelo ilustrativo por meio simples, como um jogo de criança. Desejo, vibração positiva. Resistência ou dúvida é a vibração negativa e a manifestação permitir. Conseguem ver? Tá. Uma certa quantidade de bolinhas está apoiada em varetas entrecruzadas dentro de um cilindro transparente. As varetas representam a resistência, dúvida. As bolas de gude representam o desejo. As bolas que caem representam a manifestação, o permitir. Durante o jogo, as varetas são removidas, permitindo que algumas bolinhas caiam na base do cilindro. Como você pode ver na ilustração, a única maneira de que as bolinhas caiam é retirando as varetas. Da mesma forma, desejar fortemente alguma coisa não basta. Só quando a sua resistência é removida, o seu desejo se manifesta. Quanto mais depressa a sua resistência, dúvida for removida, mais depressa o seu desejo poderá se realizar. Em outras palavras, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo é diferente, é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir. Eis aqui 2 perguntas para você refletir. Desejar fortemente faz com que o seu desejo se manifeste mais depressa? Você precisa eliminar todas as suas dúvidas para o seu desejo se manifestar? As ilustrações a seguir vão responder a essas perguntas. O poder do permitir. Desejar fortemente com fortes dúvidas significa que o seu desejo não vai se manifestar. Desejar fortemente com apenas uma pontinha de dúvida significa que o seu desejo vai se realizar, mas não rapidamente. Desejar fortemente sem qualquer dúvida significa que o seu desejo vai se manifestar
prontamente. Para refletir, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir. Embora esteja sorrindo, esses compradores de bilhete de loteria têm dúvidas quanto à possibilidade de ganhar. Ah, quantos anos eu venho gastando dinheiro na loteria? Aqui tem um. Nunca ganho nada. Ninguém na minha família ganha nada. Acho que outra pessoa vai ganhar o prêmio. Se você deseja fortemente e duvida fortemente, o seu desejo vai se realizar bem lentamente. Se é que vai. A rapidez com que você vai ganhar na loteria, o seu desejo é determinada pelas dúvidas que você tem ou não. Você tem dúvidas? De onde vem a dúvida? A fonte mais comum da dúvida, a vibração negativa, são as suas próprias crenças limitadoras. O que é uma crença limitadora? Uma crença limitadora é um pensamento repetitivo que lhe ocorre sistematicamente, sem parar. Quando os seus pensamentos consistem numa crença limitadora, você fica constantemente emitindo uma vibração negativa. Essa vibração impede que você atraia o seu desejo. A frase "tenho que trabalhar duro para conseguir dinheiro" emite uma vibração de falta, e isto impede a obter o que você quer. Como identificar suas crenças limitadoras? Eis uma forma simples de identificar suas crenças limitadoras. Elas são geralmente encontradas depois que você pronuncia a palavra "porquê", como a frase "não posso porque". Veja alguns exemplos. Gostaria de escrever um livro, mas não posso porque só estudei até a 8ª série. Gostaria de abrir meu próprio negócio, mas não posso porque estou velho demais para isso. Gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas é difícil porque todo mundo na minha família é gordo. Gostaria de encontrar um companheiro ideal, mas não posso porque estou gordo demais, velho demais, sou tímida ou tímido demais. Vamos retomar nossos 2 estudos de caso, com Janice e Greg. O desejo de Janice era atrair um relacionamento ideal. Ela se viu dizendo que não podia fazer isso porque estava muito velha, e Greg se viu dizendo porque não podia ter boas condições financeiras, porque vinha de uma família pobre. Quais são então as suas crenças limitadoras? Quando você se pegar dizendo a palavra "porquê", pode ter a certeza de que acabou de descobrir uma das suas crenças limitadoras. A seguir, você vai aprender como usar ferramentas que vão ajudá-lo a modificar suas crenças limitadoras. Reflita. Permitir é a ausência de vibração negativa. A dúvida é uma vibração negativa e ela é geralmente criada por crenças limitadoras. Uma ferramenta que vai ajudá-lo a permitir. Há inúmeras ferramentas para permitir. A primeira que vamos explorar são as afirmações que permitem. O objetivo das afirmações que permitem é reduzir ou eliminar qualquer dúvida que esteja impedindo de obter o que deseja. Depois de fazer suas afirmações que permitem, você vai experimentar uma sensação de alívio. Ou seja, você vai acreditar que atrairá efetivamente seu desejo. Acreditar também é a ausência de dúvida, assim como ter fé. 2 formas de saber que você permitiu. Lembre-se de que permitir é a ausência de vibrações negativas, e há 2 maneiras de você saber que está se permitindo. Primeiro, você pode saber disso pelo jeito como se sente. Quando elimina um sentimento negativo de resistência, a maioria das pessoas experimenta uma sensação de alívio, ou se ouve dizendo: "Ah, assim está bem melhor". A segunda maneira é reparando quando a manifestação aparece em sua vida. Quando a evidência estiver se manifestando em sua vida, você saberá que está permitindo. Você vai aprender agora a modificar seus pensamentos, transformando-os em positivos. A constante reafirmação de nossos novos pensamentos, sempre repetidos, criará então as suas novas crenças. Lembre-se de que uma crença limitadora é simplesmente um pensamento repetitivo que você fica reproduzindo incessantemente e que, portanto, qualquer crença pode ser modificada. Fórmulas para criar afirmações que permitem. Sempre
que se pegar expressando uma crença limitadora ou tendo dúvidas, você pode usar essa fórmula para ajudá-lo a criar uma afirmação que permite, e com ela você será capaz de reduzir ou eliminar sua dúvida. Escrever sua afirmação que permite é bastante simples. Comece perguntando a si mesmo: nesse momento, existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tentando o que você está tentando? Se a resposta for afirmativa, pergunte-se quantas pessoas estão fazendo isso hoje, ontem, semana passada, no mês passado ou no ano passado. Se a resposta for afirmativa, escreva as suas afirmações em termos gerais na terceira pessoa, porque a referência direta a você pode gerar mais dúvidas. Cuide para que as afirmações sejam plausíveis. Aqui está um exemplo de como criar afirmações que permitem para as seguintes crenças limitadoras. Crença limitadora número 1. Gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas não posso porque todo mundo da minha família é gordo. Pergunta: existe alguém no planeta que tenha um corpo diferente do padrão dos outros membros da sua própria família? Pergunta: existe alguém no planeta que tem um corpo diferente do padrão dos outros membros da sua própria família? Resposta: sim. Pergunta: quantas pessoas são assim hoje? Quantas eram assim ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado? Milhares de pessoas no mesmo bairro. Pessoas têm corpos diferentes do padrão de outros membros da própria família. Existem milhões de homens no planeta que são magros, mais do que seu pai ou do que seu irmão. Fórmula para criar afirmações que permitem. Sempre que se pegar expressando uma crença limitadora ou tendo dúvidas, você pode usar essa fórmula para ajudar a criar uma afirmação que permite. E com ela você será capaz de reduzir ou eliminar sua dúvida. Escrever sua afirmação que permite é bastante simples. Comece perguntando a si mesmo se nesse momento existe alguém fazendo o que você faz ou tendo o que você quer. Se a resposta for afirmativa, pergunte-se quantas pessoas estavam fazendo isso hoje, ontem, semana passada ou no ano passado. Escreva suas afirmações em termos gerais, na terceira pessoa, porque a referência direta a você pode gerar mais dúvidas. Cuide para que as afirmações sejam plausíveis. Aqui está um exemplo de como criar afirmações que permitem para as seguintes crenças limitadoras. Crença limitadora 1. Gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas não posso porque todo mundo da minha família é gordo. Pergunta: existe alguém no planeta que tem um corpo diferente do padrão dos outros membros da própria família? Resposta: sim. Pergunta: quantas pessoas são assim hoje? Quantas eram assim ontem, semana passada, mês passado, ano passado? Milhares de pessoas, mesmo no meu bairro, têm corpos diferentes do padrão dos outros membros da própria família. Existem milhões de homens no planeta que são mais magros do que seu pai ou seu irmão. A frase é formulada em termos gerais na terceira pessoa, para evitar fazer referência direta a você mesmo. Crença limitadora 2. Gostaria de abrir o meu próprio negócio, mas não posso porque já estou com 50 anos. Pergunta: há alguém da minha idade nesse planeta que tenha aberto seu próprio negócio nessa idade? Resposta: sim. Pergunta: então quantas pessoas fazem isso hoje, fizeram ontem, na semana passada, mês passado ou ano passado? Afirmação que permite. Não, nesse exato momento, há centenas de pessoas na casa dos 50 anos que estão abrindo seus negócios e administrando-os com sucesso. Há milhões de pessoas com 50 anos ou mais que são donos de negócios bem-sucedidos. Não se esqueça, escreva a afirmação que permite em termos gerais, na terceira pessoa, pois a referência direta a você mesmo pode gerar mais dúvidas. Vamos voltar agora a Janice e Greg para ver como eles criaram as suas afirmações que permitem. Como você se lembra de Janice, cansada e frustrada, porque sempre se interessa pelo cara errado,
Ela se queixa dizendo que atrai homens que não estão disponíveis, que são insensíveis e que nunca fazem dela a prioridade em suas vidas. Janice vem usando a atração consciente para ajudá-la a atrair um relacionamento ideal. Ela tem clareza quanto aos seus desejos e já está utilizando uma afirmação do desejo. Como se trata de um novo desejo, ela precisa reduzir a dúvida para poder recebê-lo. E faz isso criando afirmações que permitem. Janice, afirmações que permite para o seu relacionamento ideal. Centenas de pessoas encontraram um companheiro ideal no passado. Milhares de pessoas estão saindo hoje pela primeira vez com uma pessoa que vai se tornar seu companheiro ideal. Centenas de milhares de casais estão curtindo a companhia um do outro. Milhões de casais vivem um relacionamento que consideram ideal. A cada dia, mais e mais pessoas estão atraindo o seu companheiro ideal. Milhões de casais têm uma vida social em conjunto, e isso inclui viagens e férias. Centenas de milhares de casais vão sair para dançar essa semana. Ao ler suas afirmações que permitem, Janice começa a ter esperança e suas dúvidas diminuem. Agora, a lei da atração pode responder ao desejo de Janice, encontrar um relacionamento ideal. Você se lembra de Greg? É o consultor comercial autônomo que mal consegue fechar as contas no fim do mês. Está sempre se queixando de que o dinheiro não dá para nada. Na verdade, ele diz que anda estressadíssimo com sua situação financeira. Greg tem usado a atração consciente para ajudá-lo a atrair sua situação financeira ideal. Ele tem clareza quanto aos seus desejos e já está utilizando uma afirmação do desejo. Como se trata de um desejo novo, ele precisa reduzir e eliminar suas dúvidas para que a realização possa se manifestar, e faz isso criando afirmações que permitem. Greg, afirmações que permitem para a minha situação financeira ideal. Milhões de pessoas estão recebendo cheques hoje. A cada dia, bilhões de dólares são movimentados em uma conta bancária, de uma conta bancária para outra. Alguém acaba de receber um cheque nesse exato momento. Centenas de milhares de pessoas ganham prêmios e dinheiro todos os dias. Alguém se tornou milionário ontem. Milhões de dólares são herdados todos os dias. Alguém encontrou dinheiro hoje. Tem cada vez mais gente atraindo meios criativos de obter renda extra. Ao ler suas afirmações que permitem, Greg começa a ter esperança e suas dúvidas se reduzem. Agora, a lei da atração pode responder ao desejo de Greg, que é o de atingir a sua situação financeira ideal. Como criar sua própria afirmação que permite? Já é hora de você criar sua própria afirmação que permite. Ela é usada quando você se ouve fazendo afirmações de dúvida. Faça uma lista dessas dúvidas. Você pode se pegar dizendo, não posso ter isso porque, ou não posso por isso ou aquilo. Isso não vai acontecer comigo porque. Você pode utilizar o exercício de afirmações que permitem a seguir, para ajudá-lo a construir suas próprias afirmações. Primeiro passo, revelar a dúvida. Releia sua afirmação do desejo e use isso para revelar qualquer dúvida que perceba como resultado dessa leitura. Se a sua afirmação do desejo diz, por exemplo, que o seu emprego ideal lhe permite trabalhar meio período e você ouvir uma vozinha dizendo, isso nunca vai acontecer, por quê? Pronto. Anote a sua dúvida. Segundo passo, faça essas perguntas a si mesmo. Comece perguntando a si mesmo se nesse momento existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tendo o que você quer ter. Se a resposta for afirmativa, pergunte quantas pessoas fizeram isso hoje, ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Terceiro passo, escreva seu texto em termos gerais na terceira pessoa. Escreva as suas afirmações em termos gerais, porque a referência direta a você mesmo pode gerar mais dúvidas. Cuide para que as afirmações sejam plausíveis. Aqui tem um espaço para você escrever. Tá. Reflita por um instante.
Há duas maneiras de saber quando você está permitindo. Primeiro, você experimenta uma sensação de alívio e muitas vezes se ouve dizendo: "Ah, ficou muito melhor assim". Segundo, você vê evidências de sua manifestação aparecendo em sua vida. Mais ferramentas para ajudá-la a permitir. Além das afirmações que permitem, você ainda pode utilizar algumas ferramentas adicionais. Celebre a evidência da prova. Registre sua prova da lei da atração. Aprecie e seja grato. Use a expressão "estou em processo". Use a expressão "decidi". Use a expressão "muita coisa pode acontecer". Peça informação. Faça sua própria caixa de atração. Crie um vazio ou um vácuo. Permita que a lei da atração resolva tudo. Reflita por um instante. Lembre-se que a ausência de vibrações negativas vai trazer o seu desejo mais depressa.